E o Felipe, me decepcionei com o Felipe ontem. Porque eu sempre gostei de ver o Felipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol brasileiro. Mas ontem ele demonstrou que ele é igualzinho ao Abel Ferreira nesse sentido. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o cinismo. Quando erram contra, eu falo. Mas alguns colegas, alguns ex-jogadores com microfone acham que ele tem que ser uma espécie de santo no inferno. Galera, após o Felipe Luiz fazer uma declaração polêmica sobre o Palmeiras, o jornalista André Rizek não perdoou e detonou o técnico do Flamengo. Já o Mauro César, que não tem papa na língua, defendeu o Felipe e ainda deixou uma indireta no ar pro jornalista da Globo. Então fique aí até o final e confere essas trocas de farpas. Eu acho que além desses dois foi a vitória do cinismo. Por que a vitória do cinismo? Os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros e supostos erros também a favor do Palmeiras, nossa, o campeonato está manchado, hoje estão dando risada do pênalti que não foi marcado a favor do Palmeiras e foi pênalti. Eu talvez tenha até uma linha mais tênue do que a maioria dos colegas, porque eu entendo que em outras ligas, como a inglesa, por exemplo, aquele lance poderia passar despercebido, porque é o padrão da arbitragem inglesa que para ser pênalti tem que ser muito pênalti. Né? No padrão da arbitragem brasileira, que é uma linha mais intervencionista, de ficar procurando coisinha no VAR, aquilo é pênalti. Então, assim, não foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras ontem no começo do jogo. E os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros a favor do Palmeiras, dizendo que o campeonato estava manchado, hoje estão dando risada. Alguns publicamente e outros internamente, cinicamente. E o Felipe, me decepcionei com o Felipe ontem. Porque eu sempre gostei de ver o Felipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol brasileiro. Mas ontem ele demonstrou que ele é igualzinho ao Abel Ferreira nesse sentido. Né? Assim, ou seja, não estou dizendo que ele é melhor ou pior. Ele é igual, ou pelo menos ele se tornou igual ao Abel Ferreira. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o cinismo. Quando erram contra, eu falo. E aí, estava claro para mim, diante de tanta pressão que acontece durante a semana, e tanto comentário, tanto zoom, que para o juiz dar um pênalti a favor do Palmeiras com 2 minutos de jogo, tinha que ser fratura exposta. Então, assim, aquele lance dificilmente seria marcado, ainda mais com um árbitro tão confuso, na minha opinião, como o Wilton Pereira, que é tido como bola de segurança para muitos e para mim é sinônimo de confusão. Ele é confuso, ele é inseguro e nem ele nem o VAR se intrometeram naquele lance no comecinho do jogo. E aí eu pego o discurso do Felipe pós-partida, coisas... Sabe que 3 pontos que eu achei péssimos do Felipe. Péssimos. O primeiro, quando ele fala isso, qualquer time pode reclamar, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar de arbitragem? O Palmeiras não pode reclamar? Por quê? Da onde tiraram isso que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem? No turno, o pênalti no Arrascaeta é absolutamente discutível. Então, assim, acho que todos os times nesse Campeonato Brasileiro têm motivos para reclamar, porque a arbitragem é ruim, ela erra para todo mundo. E insisto, eu não estou acusando ninguém de má fé. Eu não tenho nenhum indício de que haja má fé ou direcionamento do campeonato. Eu acho que a pressão gerada durante a semana levou a arbitragem a entrar condicionada a não marcar aquele pênalti no começo do jogo, que, insisto, em outras ligas eu acho que ele poderia ter sido ignorado, mas no Brasil aquele é muito pênalti. Aí quando o Felipe fala também, não, se o Palmeiras ganhar no campo, tá tudo bem, aí eu vou aplaudir. Quando você coloca o condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo, então. E baseado no quê? Que teve exame antidoping no Flamengo sexta-feira? Teve exame antidoping no Flamengo e no Palmeiras. Mas treinou à tarde. Mas só o Flamengo encarou aquilo como estão nos perseguindo. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente, colocar em xeque o caráter das pessoas que vão fazer a coleta do antidoping também me parece um pouco exagerado. E aí, eu pergunto, queriam que fizesse o exame quando? Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico, no fim do ano? É justamente na véspera desse jogo que é legal fazer um exame antidoping para ter mais um elemento da lisura do campeonato. Então, assim, o jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. E vai continuar. Vai continuar. Até a 38ª rodada. E aquilo que eu falei do Enquanto houver vida no campeonato... E aquilo que eu falei do Palmeiras pós primeiro. São Paulo e Palmeiras, porque ali foi um erro escandaloso que cometeram
contra o São Paulo a E favor não do cabe Palmeiras. nem comparação entre o que foi Foi o escandaloso. Eu acho que a conta foi paga ontem. Ô, André. E o Flamengo que abre o olho. Porque agora o barulho vai ser sobre o pênalti que não deram em cima do... Então a tendência no Canhão próximo... se volta contra o Canhão agora vai pro Flamengo. Palmeiras. E assim roda essa roda... É uma roleta russa. Roleta russa cínica do André. futebol brasileiro. Então, assim, o jogo de ontem é a vitória do Flamengo. E a vitória do cinismo também. Eu acho que o Felipe está indo muito bem. Aliás, a coletiva dele de domingo foi ótima. E quando eu vejo a galera aí cornetando ele, eu tô achando muito engraçado. Muito engraçado. Depois de falar sobre isso. Pode falar. Não segura a audiência. Mas o que você mais gostou da coletiva dele? Que ele falou que quem decide é ele. Não. Quando ele usou as armas que os adversários também usam. Mas alguns colegas, alguns ex-jogadores com microfone acham que ele tem que ser uma espécie de santo no inferno. Sabe? Nossa, me decepcionei com o Felipe, ele está fazendo que nem os outros, reclamando de arbitragem. Pois é. Ex-jogadores e apresentador também, né, Marcos? Sim, vários colegas. Colegas jornalistas. Eu estou impressionado, porque assim, eu não me lembro do Felipe ter dito alguma coisa do tipo assim, olha, eu vou ser diferente de todo mundo, eu nunca vou reclamar da arbitragem, eu vou ser uma espécie de um santo aqui no... Não, ele é só mais um. Ele tentou não falar da arbitragem. Agora, vem cá. Se o outro reclama, você não vai reclamar? Se o outro lado pressiona, você não vai pressionar? Eu sempre digo isso. Eu detesto isso, mas se eu fosse técnico, eu estou ali na beira do túnel, e o outro técnico está o tempo todo apitando o jogo, eu vou apitar também. O fala muito do Tite foi por quê? Por causa do Felipão ali, aquela coisa de pressão. Fala muito e tal. Por quê? O Tite nem é um cara de reclamar muito, mas tem uma coisa, cara, qual é? O capitão do time, aconteceu outro dia, né? O Ganso. Fluminense contra o Santos. Neymar ficou com raiva, chutou a bola para longe. O Ganso, amigo dele do tempo do Santos, foi lá nos... Não vai fazer nada não? Vou chutar a bola para longe também. Você não vai tomar nenhuma atitude? Não, aqui está chutando a bola para longe, vai dar cartão não e tal. É isso, é pressão. Aí o dirigente fala, o outro fala também, claro. Se eu ataco o seu clube, você vai me atacar também. Se eu critico o seu clube, vai fazer o quê? Ficar quieto? Aí eu tô achando assim, aí o que é engraçado é o seguinte, aí, se um determinado treinador, seja ele qual for, toma todos os cartões possíveis, é suspenso, tem um mau comportamento à beira do campo, não respeita a arbitragem, vai ali e perturba o tempo todo, quer ganhar a qualquer custo, qualquer treinador, tá? Não estou falando de um especificamente não. E no final, ele é campeão, ele vai ser só elogiado, tem plano, é o melhor, está na história. Ninguém lembra na hora do título que para chegar ao título usou de todas as artimanhas possíveis que são permitidas ali. O Brasil permite isso. O futebol brasileiro permite isso. Aliás, lá fora também acontece, aqui mais. Aí o Felipe foi perguntado sobre a questão da arbitragem depois do jogo domingo. Aí ele falou, você tem um time que... Foi mais ou menos isso, não pode reclamar da arbitragem ao Palmeiras. Nossa, tem longos discursos. Não, porque não sei o quê, porque o Felipe e tal... Crucificando o cara. Então, assim, alguns técnicos vão ter a exclusividade da reclamação, da pressão no árbitro, de ser perguntado e responder, de ajeitar as calças, como disse um colega uma vez a um repórter, né? É isso? Só alguns vão ter esse privilégio. E ele vai ser o bobinho da festa, vai ficar ali calado. E ele respondeu assim, ele perguntou e respondeu, vai falar o quê? Ah, mas o Boto reclamou e tal. Mas o Anderson Barra mandou uma nota também lá. É assim que funciona. Eu acho um saco. Eu gostaria que não fosse assim. Mas se essa é a música que está tocando, todo mundo tem que dançar igual. Se nós somos adversários e você usa determinadas armas, eu vou usar também. Ou não? Com certeza. Por que a expectativa de que ele seja diferente? Por quê? Por que ele? Por que não, por exemplo, a gente pode esperar que técnicos que vêm de fora, de outros países, né? Outra cultura, outro futebol, tragam para a gente aqui uma outra forma de encarar o futebol? Mas a pressão acontece. Aqui no Brasil já teve porta, quando o VAR era dentro do estádio, porta de árbitro, de vestiário de árbitro sendo chutado, e houve uma ocasião que foram reclamar do VAR, lembra disso? Lá no estádio, na porta lá do juiz, mas o VAR não ficava lá, o VAR já ficava na CBF, e o cidadão foi lá reclamar. Da sala. Agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam das palavras do Rizek e do Mauro? Comente aqui embaixo. Valeu, meus amigos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.